Mais uma vez, boa noite. Para quem não esteve ontem comigo, o meu nome é Maria Basílio, portanto não tenho bem a noção às vezes de quantos de vocês é que assistem às sessões. E hoje vou fazer um bocadinho um resumo daquilo que vimos ontem para podermos continuar, está bem? Depois, se entretanto também se tiverem dúvidas, vocês vão dizendo, ou vão escrevendo, ou peçam para falar, para isto estar mais interativo, não é? Lá por ser à distância. O interesse é que vocês também participem e que não seja aqui um monólogo eu a falar 1h30 ou 2, antes que vocês adormecem, porque esta hora já não é muito difícil. Pronto, então o que é que nós tivemos a ver? Em primeiro lugar, deixem-me voltar a perguntar, toda a gente hoje me está a ouvir bem ou até parece-me que o sinal teve com algumas dificuldades de som? Hoje está toda a gente a ouvir? Ok. Excelente. Portanto, então vamos voltar um bocadinho ao que vimos ontem, como eu estava a dizer. E para isso, vamos tentar ir buscar aqui os nossos documentos de disciplina. E o texto de apoio que tivemos a ver ontem foi este, que diz respeito aqui ao regime de juros simples. Está bem? E começámos por falar um bocadinho dos conceitos básicos aqui do módulo de finanças. Portanto, este módulo é um módulo que tem por base o valor temporal do dinheiro. E o que é que isto significa? É um conceito intuitivo e que significa que o dinheiro tem valor no tempo. Vamos ver isto assim com exemplos. Imagina que vos sai agora o Euromilhões, vamos ser assim ambiciosos, ok? Dizemos assim, vocês querem que o Euromilhões, o valor do prémio é 1 milhão de euros, é o novo prémio, e querem receber já hoje 1 milhão de euros ou daqui a um ano receber 1 milhão de euros. O que é que vocês escolheriam assim, de forma imediata? Preferiam receber já hoje ou preferiam receber daqui a um ano 1 milhão de euros? O que é que vocês diriam? Estou com dificuldade aqui em ver as vossas respostas. Estou aqui, ok, já estou aqui. Depende dos juros. Ninguém está a falar em juros, Jorge. Vamos imaginar que não há juros. Portanto, é 1 milhão hoje ou 1 milhão daqui a um ano. Qual é que seria a vossa opção? Agora, não é? Hoje, ok. Porquê? Porque esse dinheiro, ao ficar cá do nosso lado, nós vamos conseguir gerar com ele mais rendimento e gerar com certeza rendimentos futuros que se só o recebêssemos daqui a um ano, perdíamos. Outro exemplo, imaginem que estão a andar de carro e estão distraídos e carregam um bocadinho mais no acelerador e entretanto são multados com uma multa de excesso de velocidade. E o senhor agente da autoridade diz-vos assim, a multa é 100 euros, vou dizer agora poupadinhos, a multa é de 100 euros e portanto podem pagar já hoje 100 euros, mas hoje também, como estou bem disposto, eu dou-vos a hipótese de pagar aqui por 3 meses estes mesmos 100 euros. O que é que vocês escolheriam? Pronto, o Jorge já me está a corrigir, não é? Coima, sim, pronto, não é multa, é coima. O que é que vocês escolhem? Iam pagar a multa, a coima, hoje ou daqui a 3 meses? Valores a pagar. O que é que normalmente, quando são valores a pagar, o que é que optamos sempre? Pagar mais cedo ou pagar mais tarde? Também o mesmo montante, ninguém está a falar aqui de juros, né? O mesmo montante. Pagar mais tarde. No limite do prazo, exatamente. Isto é o que nós chamamos a preferência pela liquidez. Ou seja, valores a receber, queremos sempre recebê-los o mais cedo possível, valores a pagar, queremos sempre pagar esses mesmos valores o mais tarde possível. E isto é porque esta noção intrínseca de que o capital tem valor no tempo. E ao termos o dinheiro do nosso lado, eu posso sempre gerar com esse dinheiro mais rendimentos e obter aqui mais valias do que de outra maneira não iria obter. Então os conceitos aqui da matemática financeira e do cálculo financeiro não há volta disto. Existe sempre, no fundo, o que nós chamamos de juros, que é o aumento do valor do capital pela passagem do tempo. E depois pode ser visto em dois conceitos, já ontem falámos um bocadinho nisto, que era o conceito de capitalização, que é o aumento do capital ao longo de um determinado prazo, ou atualização, que é o mesmo processo, mas quando, por exemplo, é mais usado quando, por exemplo, se atualizam valores que temos que pagar no futuro, queremos pagá-los mais cedo, quanto é que devemos pagar?
E voltando então ao nosso texto de apoio, relativamente àquilo que vimos ontem. Assim, muito rapidamente, porque já falámos um bocadinho ontem nestas coisas. As três variáveis principais em qualquer operação financeira são o capital, que no fundo é o dinheiro. Depois podemos chamar aqui C0, que é o capital inicial, ou o valor no início, que é o capital que é aplicado. O CN é o nosso capital no final do prazo, o valor acumulado de quê? De juros, portanto, acaba por ser aqui um valor superior sempre ao inicial, porque temos lá no fundo os juros, que é o que esta ideia aqui transmite, esta pequenina expressão. Portanto, a diferença entre o capital final e o capital inicial será o montante de juros que vamos obter aqui na nossa operação financeira. Depois, outra variável importante é o tempo. Temos sempre um prazo no qual o capital é aplicado. Este prazo pode vir em meses, em anos, semestres, trimestres, o que for. E o juro, vimos também que há duas perspectivas para entender este juro. Se eu tiver dinheiro a mais e for fazer uma aplicação financeira, o juro acaba por ser uma remuneração, que eu vou ganhar derivado da minha aplicação. Se por outro lado, não tiver dinheiro e tiver que me pedir ao banco emprestado para comprar o carro ou para comprar uma casa, o que é que isto implica? Vou ter que pagar juros, porque eles estão lá também para ganhar dinheiro, e estes juros é o preço de eu estar a utilizar um capital que não tenho, um capital alheio. Tudo bem até aqui? Estou a falar depressa? Estão-me a entender? Acho que alguém ligou o microfone. Já está tudo ok, não é? Se houver alguma dúvida, quero ir logo colocando, esclarecendo, por favor, perguntem. Depois, em relação aos juros, dissemos também que havia duas possibilidades de calcular. Uma que era o que nós chamamos de juros acumulados, que é o total dos juros num prazo de aplicação, e uma outra que é o que nós chamamos de um juro periódico, que é o juro produzido em cada um dos períodos dessa mesma aplicação. Por exemplo, os juros acumulados é o total dos juros que eu vou obter num prazo de 5 anos, e o juro periódico vai ser o juro que eu obtenho em cada um desses anos. Tudo somado, digamos assim, os juros periódicos todos somados vão dar, no fundo, o total de juros, ou seja, juros acumulados. Depois vimos um bocadinho de exemplo. Falámos então nestes conceitos de capitalização e atualização. Dissemos que eram exatamente o mesmo processo, não é? Partimos de um capital inicial para um capital final. Portanto, se eu colocar hoje uma determinada quantia no banco a render, no futuro eu vou ter lá um valor superior. Houve aqui um processo de capitalização. Se eu tenho uma dívida a pagar e vou pagá-la mais cedo, vou pagar já hoje, portanto o valor também deve sofrer aqui um processo de atualização e deve diminuir, temos que retirar os juros deste intervalo de tempo. Começámos a falar no regime de juros simples, dissemos que haviam dois, peço desculpa. Portanto, havia o regime de juros simples, que foi o que vimos em detalhe ontem, e qual era o outro? Quem é que ainda se lembra do nome do outro? Havia o regime de juros simples e qual é o outro regime que também temos? O juro composto, sim senhora. Portanto, toda a gente se lembra ainda muito bem do que é que vimos ontem. Portanto, o regime de juro composto. Vimos as principais fórmulas, portanto, para calcular o juro de cada um dos períodos é multiplicar o capital vezes a taxa, vimos que este juro é sempre constante, o capital que lá está não se altera, o capital acumulado e a fórmula também para o juro acumulado. Basicamente, estas as fórmulas que nós tivemos aqui a ver. Fizemos ainda aqui um resumo, estas são as principais fórmulas que vamos utilizar depois nos nossos exercícios. Também vos disse que não é preciso decorar fórmulas nenhumas, isto depois vai ser tudo disponibilizado no formulário. O que interessa é que percebam e tentamos aplicar as fórmulas de forma mais correta. Vimos um pequeno exemplo prático, mas este já vimos ontem, portanto se calhar não vale a pena repetirmos, a não ser que alguém tenha ficado com dúvidas. Se não, eu iria propor que passássemos para o outro caderno de exercícios, o outro caderninho que estava perto deste, para tentarmos então ver isto mais na prática, ok? Era bom, era que tivessem, como eu disse, já ontem tínhamos combinado, não sei se recordam, tivessem com vocês a máquina de calcular, portanto, e se calhar este mesmo texto de apoio, então vamos a ver as fórmulas só para nos orientarmos depois na resolução dos exercícios práticos. Pode ser?
a ver se tem aqui, alguém quer dizer alguma coisa. Então vamos lá passar aqui para o caderno dos exercícios. Mas só o Miquel faz aquela cena. Meter as marcas. Yeah. Alguém quer dizer alguma coisa? Ou é paralelo? Para não ruído qualquer fundo. Pronto, então os exercícios práticos, vamos vê-los. O que é que eu tenho aqui? Eu já é um caderno pequenino de exercícios, temos aqui só 4 exercícios pequenos, mas vamos começar. O exercício 1, o que é que queremos saber? Calcular juros no regime de juros simples, produzidos por. E depois temos diferentes situações. Numa linha A, um capital de 500 euros, aplicado durante 6 anos a uma taxa anual de 14, a linha B, etc. O que é que eu queria pedir-vos? Que vocês tentassem calcular estas diferentes alíneas com base nas fórmulas que temos, não é? Que são aquelas fórmulas que estavam no texto de apoio anterior, que estão lá resumidas dentro do quadradinho. Tentassem já começar a fazer aqui algumas continhas para ver quanto é que isto está. Está bem? Para ver se conseguimos chegar aqui depois aos valores que estão aqui nas soluções. Mas era bom que tentassem fazer para se perceber, para eu também perceber se estão com algumas dificuldades e até para falarmos aqui depois em alguns casos particulares que estão aqui mais à frente para escrever. Numa linha A, quanto é que isto vai dar? O que é que vocês acham? Como é que isto se faz? Assim, depois ver aqui também é o chat. Aqui está. Pronto, a Raquel diz que já fez e tem uma dúvida. Então diga, Raquel, se quiser perguntar ou escrever, como preferir. Se quiser falar, ative o seu microfone. Qual é a dúvida? A Telma também já fez as contas. Na resolução, mas eu não queria que você tivesse já a ver a resolução. Parece JN e não J1, J2. Pode ser só uma forma de apresentação. Eu quero é que vocês resolvam e o valor esteja correto. Portanto, sem ser J1, J2, se a sua dúvida é só essa, não ligue. Pode chamar JN. Está bem? Se eu olhar para as fórmulas, ok, tudo bem. Não é preciso fórmulas para muitas destas coisas. Fazemos quase algumas continhas mais simples, fazem-se de cabeça, não é? Portanto, o que é que vamos usar? Daquelas fórmulas que nós tínhamos ali, acaba por ser a fórmula do JN, do juro acumulado, porque temos um capital, que é o C0, que é os 500 euros, aqui na casa da linha A. Depois temos um prazo, que são 6 anos, e uma taxa anual que é 14. Multiplicando isto tudo, temos exatamente o valor do juro gerado por 500 euros durante 6 anos, a uma taxa de 14%. E como vocês dizem muito bem, isto dá 420 euros. Acho que a maior parte de vocês já conseguiram fazer. Mas vocês vão cheios de força, já está aqui, pessoal, está a fazer a linha C. Ok, então bora lá. Vá, a linha B, eu ainda vou para a B. Como é que se faz a linha B? 250 euros aplicado durante 4 anos e 6 meses a uma taxa anual de 12. Como é que escreveram a expressão? Foi 250 vezes quê? Vezes 4, aqui. Tenho aqui muitas continhas, deixem lá ver. Portanto, 250 vezes 4 anos e meio, muito bem, vezes 12%. Ok. E dá exatamente, como vocês dizem, 135 euros. Certíssimo. Acho que a maior parte de vocês já conseguiu fazer esta também. Marisa, eu já expliquei os 360. Você já vai na linha B. Na linha C, desculpa. Podemos passar para a C, toda a gente já tem a linha A e B tratada e resolvida. Ninguém ficou com dúvidas nas anteriores, não é? Portanto, na B, 4 anos e 6 meses são 4 anos e meio. A forma mais fácil de tratar isto é colocar logo lá o 4,5. Agora, na linha C, o que é que nós temos? Temos um capital de 5.000 euros aplicado durante 180 dias à taxa anual de 11%. Como a taxa de juros é anual e o prazo é de 180 dias, isto não se pode misturar 180 com uma taxa anual de 11, senão seriam 180 anos. Temos que passar estes dias para anos. Estamos a dividir por 360 e não por 365, porque na prática bancária utiliza-se para o cálculo de juros sempre o ano
comercial. Portanto, utilizamos sempre os 360 dias, que é considerar que todos os meses têm 30 dias, generalizando para o ano, dá os 360. Está bem? Portanto, cada vez que o prazo vier em dias, dividam sempre por 360. Marisa, ficou esclarecida? Acho que foi uma das colegas que estava aqui a perguntar porque é que era 365 e não 360 e não 365. Portanto, na linha C, toda a gente também já tem aqui as continhas, dá 5.000 euros vezes 0,11 vezes 180 a dividir por 360. E, portanto, dá exatamente 275 euros. Está tudo certo? Vejam lá, se tiver andado depressa, isto, cada um de vocês também tem o seu ritmo, portanto temos que saber gerir isto de maneira a que nem se vá depressa demais, nem devagar demais. Se alguém tiver com alguma dúvida ou com alguma dificuldade, diga. Se for preciso ir um bocadinho mais devagar, vamos, os colegas que já estão mais despachados vão fazendo os exercícios seguintes, a gente depois apanha-os mais à frente. Então vamos para a linha D e última, temos 1.500 euros aplicados durante 4 meses à taxa anual de 12,5. Aqui a questão é que o prazo está em meses, portanto há pouco estava em dias, dividimos por 360, agora estando em meses vamos ter que dividir por 12, já muitos de vocês me estão aqui a dizer, porque um ano são 12 meses e portanto temos que fazer este ajustamento, vamos colocar 4 a dividir por 12, sim senhora. Sim, Carla, também se poderia colocar 4 vezes 30 dias, portanto dá os 120 dias a dividir por 360. Matematicamente isso dá exatamente o mesmo que 4 a dividir por 12, dá o mesmo que 120 a dividir por 360. A Raquel diz que dividiu os 30 por 4. Perdida. Isso é que a linha, Raquel, está a falar da D. Ah, você já vai no exercício 2, pronto, então esqueça, já lá vai. Pronto, exercício 1, dúvidas no exercício 1, está tudo bem para toda a gente? Quem é que ficou com alguma dúvida? A linha C. Pronto, Alexandre, na linha C do exercício 1, como o prazo estava em dias, tivemos que dividir 180 por 360. Portanto, fazendo as continhas, ficamos com 5.000, depois também aqui escrever, portanto 5.000, já está lá a escrever, não é? 5.000 vezes 180 dias a dividir por 360 vezes 0,11. E isto dá o resultado da linha C do exercício 1. Portanto, quem já vai a fazer os outros exercícios tem que ter um bocadinho mais de paciência, porque neste momento ainda estamos a acabar as dúvidas do 1. Está bem para toda a gente? O Pedro Correia também está a falar da linha D, muito bem. Pedro, é a mesma conta, portanto o capital inicial é C0, vezes o prazo, que é 4 dividido por 12, porque estamos a trabalhar com a taxa anual, desculpem, e aqui o prazo é meses, e portanto vezes depois a taxa de 12,5. Portanto, para a linha D, 1.500 vezes 4 sobre 12 vezes 12,5, mas a taxa é 0,125, não é? Vamos passar isto, tirar isto da percentagem, vamos pôr 0, qualquer coisa aqui nas taxas. Dá exatamente então o valor que também vocês têm na vossa solução, que é 62,5 julho. Deixa-me só confirmar, os meus valores, sim, 62,5. Alguém quer colocar alguma dúvida mais? Podemos passar para o 2? Certo? Sim? Alberto, é correto na linha D fazer 1.500 vezes 0,12 dividido por 4? Não. Porquê? Porque um ano, os 4 meses não é um trimestre. Os 4 meses no ano é um quadrimestre. E,
Portanto, se você quer fazer uma conta desse género, tinha que fazer os 1.500 vezes 0,125 dividido por 3. Porque um ano são 3 quadrimestres. Está bem? Portanto, Alberto, se fizer exatamente o que você propõe aí, mas dividir a taxa de 12,5% por 3, está bem. Estamos a encontrar o juro para um quadrimestre, que é um período de 4 meses. E um ano tem 3 períodos de 4 meses. Tá? Tudo certo. Mas nós estamos a usar as fórmulas também, porque as fórmulas existem para nos simplificar a vida. Elas não foram feitas para nos dar trabalho, mas sim para nos resolver isto de uma forma também expedita. E, portanto, a forma do juro acumulado é o C0 vezes o I vezes o N. Vamos usar isso aqui de cruz, digamos assim. O Alexandre diz também que fez na linha D de outra maneira. Muito bem, encontrou o juro anual, deu 135,5. E depois a seguir dividiu por 12 e deu o juro mensal. E depois a seguir multiplicou o juro mensal por 4 e deu o juro por 4 meses. Certo, dá tudo o mesmo, não é? Já deu para perceber que isto vários caminhos, desde que vocês pensem corretamente, vai dar tudo bem. Também está certo. Eu não quero que vocês, como disse já ontem na aula, não é necessário que vocês cheguem a um caminho específico. Cada um resolve como lhe parece melhor, desde que depois esteja bem, está bem. Não preciso que vocês usem um caminho em particular. Eu não vou lá dizer, é obrigatório usar a fórmula do juro acumulado. Não, ok? É obrigatório chegar a uma solução correta. Isso sim. Então vamos passar para o seguinte. Boa. Exercício 2. Temos um capital de 2.000 euros, portanto é o nosso capital inicial. Foi aplicado no regime de juros simples, para já ainda só temos este, não é? A uma determinada taxa anual, a taxa aqui é que vai ser a nossa incógnita, não sabemos, durante 30 trimestres e que temos um juro acumulado de 1.500 euros. Como é que isto se faz? Se pensarmos em usar alguma fórmula, que fórmula é que vocês iriam usar aqui? A do CN, a do JN grande ou a do J pequenino? Aquele J mais pequenino. Tá, estão aqui a colocar algumas hipóteses de resolução, muito bem. Usaram a forma do JN, a Marissa, sim senhora, porque é o que temos, não é? Este juro acumulado é o juro JN, o JN que nós dissemos, juro total produzido durante o prazo, o juro acumulado, o J grande. Depois, como alguém diz, para encontrarmos aqui uma taxa anual, eu não posso colocar lá os 30 trimestres, porque senão, ao resolvermos, a taxa que eu iria obter não era uma taxa anual, seria uma taxa trimestral. Podemos fazer logo esse ajustamento, como vocês dizem muito bem, dividir os 30 por 4, para tentarmos ver quantos anos é que isto dá. Isto aqui, às vezes, as regras de 3 sílabas ajudam-nos a pensar um bocadinho, não é? Porquê? Um ano são quantos trimestres? Portanto, se eu tenho um ano, são 4 trimestres. Neste caso, tenho 30 trimestres, quer saber quantos anos é que isto dá? Vamos ter que dividir 30 por 4. E, portanto, podemos formar logo a expressão com esta expressão. O Moroni pergunta se pode usar a forma do CN. Pode, mas não de forma direta. Qual é que é o valor do CN nesse caso? Responda-me lá, escreva lá. Qual é que é o valor do capital acumulado, do CN? Seria quanto? Então, podemos olhar para lá e tirá-lo, não é? Mas não está lá escrito. Portanto, a fórmula do CN seria exatamente o quê? A soma de... Quem quisesse usar esta fórmula podia, mas tinha que fazer primeiro a conta de dizer que 2.000 mais 1.500 era o valor do capital acumulado, não é? Se eu coloquei lá 2.000, no final tenho mais 1.500 de juros, o capital que eu tenho na fim são 3.500 euros. Portanto, esta não seria uma forma muito direta. A mais direta para usar, 2.000 mais 1.500. É 3.500 e não 31.500. A forma mais direta para usar é a mesma do JN. Em termos do JN, que é igual a C0 vezes I vezes N. Vou escrever aqui. C0 vezes I vezes N. Portanto, esta será a mais direta de se usar. Fazendo as continhas, portanto, 1.500 é igual a 2.000 vezes
os 30 a dividir por 4, que é para dizermos quanto é que isto é em anos, vezes o I. Quanto é que isto deu aqui? Alguém já fez esta conta? Já, eu já vi que vocês já me disseram lá atrás quanto é que isto dá, mas pronto. Volto a perguntar, então quanto é que isto deu? A taxa no final dá 0,1. Quando estamos a tentar encontrar uma taxa de juros, habituem sempre que ela dê 0, qualquer coisa. Tem que ser, né? É uma percentagem e taxas superiores a 100% não é razoável. Portanto, 0,1 é uma taxa de 10%. O exercício está corretamente resolvido. Isso é a taxa de juros anual. Está bem? Agora vou perguntar aqui, deixem-me lá escrever outra expressão, só para ver se isto, o que é que vocês me dizem que isto dá. Com a mesma fórmula, se eu construísse uma expressão 1500 igual a 2000 vezes 30 vezes I. Pronto, esta expressão que eu acabei de introduzir aí, isto está bem ou está mal? Quanto é que isto vai dar? Vamos lá fazer as contas. Ora, 1500 dividir... Portanto, com essa expressão que eu acabei de escrever, não sei se vocês estão a ver, 1500 é igual a 2000 vezes 30 vezes I, vamos chegar a uma solução. No final, ele diz assim, o I é igual a 0,025. Isto está bem ou está mal? Não está certo porque o que é pedido é uma taxa de juros anual, certo? Não está certo, não temos o 10%, que já disse que era o valor correto. Mas ao fazermos isto, também não estava errado. Porquê? O que é que estávamos a obter? A Carla já está a perguntar, e muito bem, se isto é uma taxa de juros trimestral. É. Portanto, se eu usasse a expressão que tinha acabado de escrever, como estava a trabalhar com 30 trimestres, a taxa de juros que nós estamos ali a obter é uma taxa de juros em função da nossa unidade de tempo. É uma taxa de juros trimestral. Estava certa, mas não era uma taxa de juros anual. Como é que se passa uma taxa de juros trimestral com uma taxa de juros anual? Vamos multiplicar essa taxa por 4. Portanto, e o Jorge, acho que é Jorge, não sei, já podia chamar Jorge e você não é Jorge. E já me está a dizer ali que é vezes 4, se multiplicamos por 4, ficamos então com a taxa de 10%. Sim? Vejam lá se perceberam. A Raquel diz que não percebe onde é que vamos buscar o valor do I. Portanto, nesta expressão que eu acabei de escrever, o I não sabemos qual é, não é? Estamos a calculá-lo, é a nossa incógnita. O valor na expressão que eu escrevi era 1500 a dividir por 2000 vezes 30. Portanto, 1500 fica deste lado, os 2000 multiplicam pelo 30 e depois passam para lá a dividir, não é? Ficamos com os 1500 a dividir por 2000 vezes 30. O Alexandre também já chegou aqui à taxa de outra maneira, porque dividiu os 1500 por 7,5. Os 7,5 vieram de onde? Agora estou baralhada. Cadê, Alexandre? Então, o trimestre são 30. A dividir por 4 no ano são 7,5, sim. Mas não, desculpe, também já estou aqui a ver mal. Portanto, dá os juros de um trimestre, depois logo a seguir já conseguiu 210% de 2000. Pronto, também estava bem. A pergunta da Susana é se pode fazer 2000 vezes 7 a dividir, certo? E dá logo o valor que se pretende. Deixa-me só confirmar. Acho que a conta é ao contrário, é 1500. Pois, é 1500 a dividir por isto, Susana, é ao contrário, é 1500 a dividir por 2000 vezes 7,5, que é para dar 0,1. Está bem? Susana Valente. É a divisão ao contrário, é 1500 a dividir por... Fica 1500 a dividir por 2000 vezes os 7,5. E assim é que dá o 0,1, que é o que nós queremos.
Mais questões? Em relação ao exercício 2, está tudo claro como a água? Ou está tudo baralhado? Quando estamos a resolver, Susana, quando estamos a resolver este tipo de exercício, eu tenho que dar 0,1. Quando vocês me dizem, professora, deu 10, eu percebi que você me estava a dizer que deu 10%, 0,1. Dar 10 não seria correto. Tem que dar 0,1 ou 10%. Posso ter, se calhar, explicado também mal. Podemos avançar para o terceiro ou isto está muito complicado? Alguém que queira colocar questões, diga. O Conrado. Bom, isto está-me a dizer que está difícil ou que não está fácil? Não estou a perceber. Alguma coisa que não estejam a perceber, mesmo nas contas, digam. Podemos também fazer aqui os passos mais detalhados. Depois temos aqui o exercício 3, que agora é muito parecido até com o anterior. E a conversa acaba só por ser um bocadinho diferente, porque agora não vão pedir uma taxa de juros, mas vão pedir um prazo. A Isabel, quero mais detalhes. Ok. Ângela, não está a perceber o exercício aqui, o 2? Se for o 2, podemos lá voltar a ele. É esse? Sim? Então vamos lá. Quem quiser pode ir avançando para o 3 e tentando resolver, a gente depois já lá vai. Agora, em relação aqui ao 2, para quem ainda não está a perceber isto bem, vamos lá ver. O que é que temos que usar? Portanto, basicamente, temos que olhar para os dados que temos e tentar perceber daquelas 3 fórmulas que vocês têm no vosso texto de apoio. Para mim é difícil estar a pôr um e outro, depois tenho que andar sempre a sair e entrar nos ficheiros. Mas se tiverem a olhar para o vosso texto de apoio, têm essas 3 fórmulas dentro de um quadradinho que nós dissemos que eram as principais. E com os dados que temos, o que é que eu tenho? Tenho um C0 que é 2.000 euros. Tenho uma taxa de juros I anual, mas isso é a nossa incógnita. Sei que o prazo são 30 trimestres, portanto o E no prazo são 30 trimestres. E o juro acumulado é de 1.500 euros. Portanto, este juro acumulado já percebemos que é aquele J grande, o JN grande, digamos assim. E a forma como resolve este problema é a forma que vocês têm no vosso formulário, que diz que o JN é igual ao C0 vezes o I vezes o N. O que é que fazemos a seguir? Vamos substituir as variáveis que temos e deixamos as que não temos como incógnitas para resolver. Fica 1.500 igual, o C0 é 2.000, vezes, vou deixar o I como incógnita. E em relação ao prazo temos 2 hipóteses. Ou não fazemos nada, deixamos os 30, também está bem. E ao resolvermos isto, o que é que vamos dizer? Vamos isolar o I de um lado, não é? Fica o I igual a 1.500 dividir, do outro lado fazemos a conta, 2.000 vezes 30, vezes 30, estou aqui a tocar um sinal, fazendo a continha, o I que sai desta expressão, façam nas vossas máquinas de calcular, dava I igual a 0,025. Isto já estávamos há bocado a discutir se isto seria um valor certo ou errado. Isto está bem, podiam resolver assim, só que a taxa que eu estou a obter aqui é uma taxa em função do tempo. E o tempo que eu tenho são trimestres. Como eles me estavam a pedir no exercício 2 uma taxa de juros anual, o que é que tivemos que fazer? Tivemos que pensar um ano, são quantos trimestres? São 4, e portanto pegamos na nossa taxa de juros trimestral e multiplicamos por 4. Certo? Portanto, multiplicamos aqui 4 vezes 0,025 e dá exatamente 0,1 ou 10%. Porque um ano são 4 trimestres. Portanto, quem estava a perguntar era a Ângela. Deixa-me só voltar aqui atrás. Ângela, sim. Já percebeu esta explicação um bocadinho mais detalhada? Digam-me lá qualquer coisa, só para saber. Ficou mais claro? Pronto, você trabalha com trimestres, tudo certo. Quanto é que deu essa continha? 1.500. Deixa o I isolado de um lado, não é? E do outro lado vai ficar com os 1.500 a dividir os 2.000 vezes os 7,5
E isto dá o que vocês me disseram que era de 0,1. Pois, esses 2.000 vezes 7,5 dá isso que você tem aí. 2.000 vezes 7,5 dá 15.000. Portanto, depois dá 0,1, que é o que nós queríamos. Vai dizer, o I é igual a 0,1, 10%. Excelente. Vá, mais alguém que tinha ficado com alguma dúvida no anterior, no 2? Está claro? Está? Podemos avançar para o 3. O 3, a lógica vai ser a mesma dos anteriores. Pronto, basicamente é sempre esta. É tentarmos olhar para os dados que temos e perceber qual das formas que estão disponíveis, como é que se resolve isto. O Alexandre já esteve a trabalhar um bocadinho e já está aqui com uma proposta de solução. E o Marco também já propôs. Portanto, aqui os 84 euros. Também vai ser o quê? Vai ser um juro acumulado de um número de meses que eu não sei quanto é que é. Portanto, o N vai ser a nossa incógnita. Vamos deixar o N como incógnita. Os 600 é o capital inicial, é o C0. E a taxa é trimestral de 0,02. E agora aquilo que dissemos anteriormente aplica-se. Portanto, se quiserem, podem resolver a expressão tal e qual como está com estes números. Depois temos que ter cuidado, é que já sei quando chegar a uma solução o que é que eu vou ter? Vou ter meses? Sim ou não? Se deixarmos ficar os 600, o 0,02 e os 84. Quando chegarmos à solução do prazo N, o que é que nós vamos ter? Meses. Vamos ter trimestres. Ok. Vamos ter trimestres, estou a trabalhar com uma taxa de juros trimestral. Tudo certo, também no final resolvemos isso. Mas é que pensar depois, um trimestre são quantos meses? E fazemos o ajustamento final. Vá um bocadinho para tentarem resolver todos e dizerem quanto é que isto dá. Já vi que há aqui umas soluções que já apareceram. Gostava que vocês tentassem fazer, está bem? Vejam lá, aí nas vossas máquinas de calcular, se isto também tem solução ou não. Porque elas podem estar cansadas. A Marisa e a Ângela já fizeram. Muito bem. Tem aqui mais alguns valores, sim senhora. Portanto, 7 trimestres é o valor que vamos obter, mas para obtermos isto depois em meses, vamos então multiplicar por 7 vezes 3 para se conseguir perceber quantos meses é que isto dá. Pronto, para que é preciso fazer as contas mais devagarinho? Também tudo certo, isto tudo se faz, portanto ficamos com a mesma, usamos a mesma forma do exercício anterior, 84 é igual a 600 vezes 0,02 vezes N. E o N depois fica também sozinho de um lado e do outro vamos ficar com 84 a dividir por 600 vezes 0,02. As contas, conforme estão aqui, como não fiz nenhum ajustamento ainda, isto vai-me dar os 7. Professora, qual é que é a fórmula que está a usar? Porque eu estou a olhar aqui para as fórmulas e confesso que neste exercício perdi-me. Carla, certo? Sim. É Carla, sim. Carla, estamos a usar exatamente a mesma forma que estamos a usar no A2 e no 1, aliás. Acho que ainda não usamos mais nenhuma desde que começámos a aula hoje. Que é sempre a forma do JN. JN, juro acumulado, que é o C0 vezes o I vezes o N. Vou escrever aqui outra vez, mas você aí no texto anterior tem aí um quadradinho. Portanto, é o C0 vezes o I vezes o N. Estou só... então peço desculpa, tenho aqui o que é que eu fiz. Não estou a ver. Fiz aqui qualquer coisa que correu mal, peço desculpa. Vou voltar a escrever. C0 vezes o I vezes o N. Está bem assim? Já toda a gente viu? Pronto, a fórmula é esta, Carla, veja lá. Está a identificar, tá? E estamos a substituir as variáveis que temos e deixar as que não temos como incógnitas, né? É o que se faz sempre numa situação destas. Mais alguém queira colocar alguma questão? Diga, por favor.
Susana, está com dúvidas em que exercício? Para eu tentar perceber também o que é que você não está a perceber. O exercício 3. Pronto. Calma. Então vamos lá fazer o exercício 3 tirando os dados. Pergunta, temos que primeiro olhar para os números e tentar perceber o que é que temos. Temos um capital de 600 euros. Isto é o nosso quê? É o valor do capital inicial. Portanto, é o valor do C0. Ficado em regime de juros simples. A taxa trimestral de 2%. Portanto, a taxa é de 0,02. E isto é o nosso, a variável é o I. O juro de 84 euros foi o juro que foi produzido durante um prazo N, que eu não sei qual é que é, mas vamos dizer que é o juro acumulado, porque é o juro que vai ser produzido, já estamos a ver depois a seguir, por um determinado número de meses, que eu não sei quanto é que é. Eu tenho aqui as variáveis, tenho JN, 84, tenho C0, 600, e tenho o I, que é de 0,02. O que eles me pedem para calcular é o prazo, o N. E, portanto, substituindo naquela forma que eu acabei de escrever aí, mas substituindo agora os números, vamos ficar com 84, que é o JN, igual ao C0, que é os 600, vezes a taxa, que é de 2, vezes um prazo. Vou deixar o N, não é? Não sei quanto é que isto dá. Depois tentamos resolver. Portanto, fica de um lado 84, do outro lado fazemos a conta, 600 vezes 0,02, que dá 12, vezes N. E por último, o N fica sossegadinho de um lado, que nós temos que saber quanto é que ele dá, e do outro fica 84 a dividir por 12, e portanto isto no finalzinho dá já o que vocês me disseram há bocado, que era de 7. Está bem até aqui? Bem, nem incógnito assim, é o nosso X. Mas para nós que é mais fácil estar a chamar N, porque aquilo, a dúvida é saber qual é o prazo. Há bocadinho era o I, que era a incógnita, deixamos ficar no I. Sim, Susana, pode fazer as contas conforme indica. Sim. E depois chegando ao 7, temos que ver se já temos o que queremos, porque às vezes podemos não estar já onde nos pedem, digamos assim. A pergunta é, calcule quantos meses? Eu agora tenho que olhar para este 7 e tentar perceber se isto são meses. Como eu trabalhei com uma taxa de juros que era trimestral de 0,02, o 7 que eu estou a obter não vão ser meses, vão ser o quê? Vão ser trimestres. Portanto, o valor que eu estou a obter é em função da taxa que usei. Usei uma taxa trimestral, o que eu estou a obter é a solução final aqui era de 7 trimestres. Agora a pergunta é, 7 trimestres são quantos meses? Um trimestre é um conjunto de 3 meses, eu tenho 7, será 7 vezes 3, portanto 21. E essa é a solução final para o exercício 3, 21 meses. Está bem assim? Alguém ficou com alguma dúvida ainda? Diga. Podemos avançar para o seguinte, para o número 4? Portanto, isto é assim, também para vocês que são muitos anos não fazem contas, é normal que às vezes as coisas estejam um bocadinho mais enferrujadas, não é? Porque muitos de vocês sei que vêm de letras e às vezes estas coisas são um bocadinho mais complicadas para quem não está muito habituado a fazer contas. Mas também tem que ter um bocadinho de calma, porque às vezes no início parecem-nos as coisas um bocadinho estranhas, mas depois à medida que isto vai andando as coisas vão se confundindo. Está bem? Mas peço-vos, por favor, para não ficarem já muito aflitos, de repente não estiverem a perceber bem como é que está tudo a funcionar. Porque nós vamos tentando explicar aqui as coisas passo a passo e, se for preciso, também voltamos atrás e voltamos a explicar tudo. Tá bom? Então vá, vamos lá voltar ao exercício 4. Considera os capitais de 500, 750 e 1000 euros que vão vencer juros pelos prazos de 40, 70 e 90 dias, respectivamente à taxa de 11% ao ano. Calcule o total dos juros produzidos. Ok. Como é que isto se resolve? Vamos usar o quê? Das nossas fórmulas possíveis. A pergunta é, calcule o total dos juros. Portanto, logo aqui estamos a dizer o quê? Queremos saber quanto é que isto dá de juros. A Marisa já está a dizer muito bem que vamos usar outra vez a mesma fórmula. Pois claro. Hoje não saímos dela, andamos sempre na mesma. Ok. Sim, senhora. E a Marisa já fez as contas e temos aqui mais uma série de
o Marco, o Moroni, a Susana, a dizer tudo a mesma coisa. Vamos usar as fórmulas de juros acumulado. O que é que vamos ter que fazer aqui? Acabamos por ter que calcular 3 vezes o valor do juro, porque não dá para misturar isto tudo. O capital 500, que é um prazo de 40 dias, isto respectivamente tem que ser visto assim, não é? 750 será um prazo de 70 dias e os 1000 euros será um prazo de 90 dias. Portanto, vamos fazer as contas, um a um, e no final vimos quanto é que é o total de juros. E o total será o que resulta da soma disto tudo. Bom, uns minutos para me dizerem quanto é que isto dá, sem irem ver as soluções, ok? Ana, sim senhora, temos que fazer um a um e juntar os 3 no final. Temos mesmo que ir por aí. Portanto, o primeiro dá 6,11. Vamos lá ver se eu vou fazendo aqui as continhas, os números, ora 500 vezes 40 vezes 0,11. Primeiro dá 6,11. O segundo, quanto é que dá? Às vezes, ligeiras diferenças têm a ver com os arredondamentos. Não fiquem muito preocupados, porque coisinhas pequeninas eu também desvalorizo isso depois na situação de avaliação, não ligo a essas coisas, os arredondamentos, porque já, essas pequenas diferenças dão resultados depois finais também diferentes, no final. Portanto, o segundo dá 750 vezes, para dividir 160 vezes 0,11, dá 16,04, ok. E o último, quanto é que isto dá? 1000 vezes 90, dividido por 360 vezes 0,11. 27,5. Depois temos que juntar todos, porque eles perguntam o total de juros e, portanto, não querem saber um, mas querem saber tudo junto, quanto é que isto dá. E deixa-me só assim 2 casas decimais, dá então 49,65. Toda a gente percebeu o que é que tivemos a fazer? Alexandre, tudo certo, isso é arredondamentos. Portanto, 65, no seu caso deu 56, tem a ver com os arredondamentos, tudo certo. O Pereira e o Conrado isto não estão a perceber, é isso? Vamos fazer a fórmula do JN outra vez, aquela que ainda não fizemos mais nenhuma, digamos assim, é sempre a mesma. CJN é igual a C0 vezes I vezes N, ok? E vamos usar isto para cada conjunto. Portanto, o primeiro conjunto que eu tenho ali é um capital de 500 euros vezes uma taxa, se quiserem, de 11, isto é multiplicações, podemos fazer as ordens se quisermos, vezes 40 a dividir por 360. Este é o primeiro juro. Depois fazemos o mesmo para os outros. O segundo será os 750 vezes os 70 dias a dividir por 360 vezes 0,11. E o terceiro e último será os 1000 euros, que é o C0, vezes os 90 dias a dividir por 360 vezes 0,11. O Nuno diz que a máquina Nuno, você os 70 dias tem que os dividir por 360, não sei se é esse o seu erro. Se for isso, porque não podemos trabalhar com os 40, aos 70 ou aos 90, temos que dividir os 40, 70 e 90 por 360 para ficarmos também com, no fundo, estes dias expressos em anos, porque a taxa é uma taxa de juros anual de 11% ao ano. Portanto, temos que ter, no fundo, tudo na mesma unidade, 11% ao ano, e 40 a dividir por 360 dá-me uma porcentagem também que é uma porcentagem do ano, dá-me 0,11 no ano. Também, portanto, é aquela regra. Se o prazo vier em dias, dividimos por 360, com uma taxa de juros anual. Se o prazo vier em meses, dividimos por 12, com uma taxa de juros anual. 500 vezes 0,11. Pronto, tudo bem. O Alberto também já tem outra possibilidade de chegar ao valor, 6,11. Vá, vejam lá se têm mais dúvidas aqui ainda no 4. Vou tentar aqui pescar aqui dúvidas que tenham ficado. Parece que não há aqui mais nenhuma. Ângela, sim, o de 1000 euros dá 27,5. Sim, é o último.
Está bem para toda a gente? Podemos avançar? Pronto, depois aqui, diga Alexandre, você está com uma dúvida? Diga. Se quiser falar, ligue o seu microfone. Se quiser escrever, escreva. Portanto, você fez 500 vezes 0,11, ok, mas depois tem que juntar o prazo. Tem que multiplicar por 40, no caso do 500 será 40 a dividir por 360. Sim, está bem, você fez as contas de outra maneira, mas está certo. Você viu quanto é que é o juro anual, depois dividir por 360 acaba por ter um juro diário, multiplicou por 40 dias e, portanto, teve os 6,8. Isso é arredondamentos, tudo certo. As diferenças aqui, do 56 para a outra solução, que era 65, tem a ver com arredondamentos. Está correto à mesma, não se preocupe. Mais alguma questão? Podemos passar aqui para a frente. Portanto, o que é que vocês têm nestes exercícios? Temos aqui só as soluções, que é para tentarem fazer sozinhos e olhar só para a solução, ver se está bem. Depois nas folhas seguintes, como percebem, tem as resoluções. Para já. Acho que não vale a pena estarmos a olhar para isto, já fizemos as continhas todas e parece toda a gente perceber. De qualquer maneira, depois se quiserem ver com mais calma, temos aqui tudo o que tivemos a fazer até agora, não é? A gravação da aula fica disponível? Assim, fica disponível depois quando terminarmos, irei disponibilizá-la. A partida será, se tudo correr bem, porque isto ainda tem alguns detalhes técnicos, ficará já disponível hoje. Questões, vejam lá se têm dúvidas. Podemos então avançar? Não tenho som. Já me estão a ouvir ou ninguém me está a ouvir? Estou a falar sozinha. Pode acontecer. Estão a ouvir? Ótimo, ótimo. Pronto, então em relação a estes pequeninos exercícios já os resolvemos e parece que isto está esclarecido. O que é que eu iria propor? Começássemos a falar já um bocadinho do regime de juro composto, porque ainda temos bastante tempo. Não sei como é que vocês costumam funcionar. Eu propunha que fizéssemos isto tudo de seguida, não é? E depois vamos, se calhar, dormir, não é? Porque a hora já não permite mais coisas. Ok, então bora lá ver o texto seguinte. Pronto, este também está tratado. Depois, se tiverem dúvidas na próxima aula, também me dizem. Também alguma coisa que não tenha ficado percebida, por favor, digam-me. Então, isto é já algumas coisas que também iremos falar durante a próxima semana. Depois, para a próxima semana, também vos vou pedir para trazer os exercícios práticos que também temos aqui na página já disponibilizados. Agora, eu vou começar a ver aqui um bocadinho o texto de apoio, que é o tal que diz respeito ao regime de juros composto. Pronto. Então, só para recapitular, no último dia dissemos que o regime de juros simples e o regime de juros composto eram diferentes. Eram diferentes. E alguém se lembra ainda porque é que eles eram diferentes? Vá, arrisquem lá qualquer coisa. São diferentes porquê? O que é que se passa no regime de juros simples e o que é que se passa no regime de juros composto? Se alguém quiser falar, ative o seu microfone que eu ouço. Não sei se você está a falar, parece-me que sim, mas eu não estou a ouvir. Mas não é comigo, se calhar, é? É que estou a ver aqui alguns de vocês. Estou com dúvidas, estão a tentar também aqui dizer qualquer coisa. Sora, no juro composto, Sim. O juro que se vai ganhando ao longo do tempo vai sendo junto ao capital inicial e vai ganhando juros também. Exatamente, Alberto, exatamente. Pronto, no regime de juro composto, à medida que existe vencimento de juros, ele junta-se ao capital que já lá está e vai produzindo juros para períodos seguintes. No regime de juros simples, isto já não se passa assim, portanto, já vimos isso, à medida que o juro vence, vai ficando à parte. Demos aquele exemplo das contas a prazo, não é? Em que se eu tiver uma conta a prazo e o juro cair na conta à ordem, o montante aplicado a prazo é sempre o mesmo, porque os juros vão ficando na conta à ordem. Numa conta a prazo em que existe vencimento de juros e que os dinheiros se juntam ao dinheiro que já lá está, é a característica do regime de juro composto, porque no momento seguinte já vamos ter um juro maior, porque
está a ser gerado sobre o capital inicial e sobre os juros que lá estão adicionados. Portanto, existe aqui o cálculo de juros sobre juros no regime de juro composto. Vocês também já estavam aqui a dizer também por escrito, muito bem. Ainda se lembra do que vimos ontem. Aqui agora temos então, neste texto de apoio, um pequenino esquema que procura retratar isso mesmo. Portanto, tenho o capital inicial, que é o C0, que vai evoluindo no tempo. No final do primeiro ano, o que é que eu lá tenho? Tenho o C1, que é o meu capital inicial C0 mais o juro do primeiro período, e que se juntam e formam um novo capital, que é o C1. É sobre este C1 que eu vou calcular o juro do período 2. E assim sucessivamente. Portanto, estas setinhas o que querem traduzir é que o juro junta-se ao valor que já lá está e começa a gerar juros para períodos seguintes. Principais características. Portanto, os juros vencidos estão imediatamente incorporados no processo de capitalização e o capital no início de cada período vai aumentando pela adição dos juros que vencem no período anterior. Como consequência, temos os juros crescentes. Os juros em cada um destes períodos vai sendo cada vez maior. O J2 é maior que o J1, o J3 será maior que o J2 e assim sucessivamente. Quando no regime de juros simples dissemos que o juro era sempre constante, não é? É sempre o mesmo valor, porque estamos a calcular sempre aplicando uma mesma taxa sobre o valor que lá está, sobre o valor do capital inicial, sobre o C0. Aqui não, como o capital vai a crescer, se a taxa se mantiver constante, o juro também vai crescendo. Como é que vamos aqui determinar o capital acumulado? Portanto, o capital acumulado, vamos tentar também fazer isto como vimos ontem, tentar ver como é que se chega ao C1, ao C2 e depois chegamos a uma fórmula geral, que será a fórmula geral de capitalização. Eu no final do primeiro ano, o que é que eu lá tenho? Portanto, tenho o capital inicial, que nós chamamos de C0, e tenho ainda mais este primeiro juro, que é o juro do primeiro período, que é calculado multiplicando este C0 por uma taxa de juros. Portanto, no final do primeiro ano eu tenho o C0 e um J1. E o J1 é calculado multiplicando o C0 por I. Se juntar as duas coisas e colocar o C0 em evidência, a expressão que me dá o capital no final do primeiro ano é esta. C1 é igual a C0 a multiplicar por 1 mais I. E se eu quiser saber quanto é que tenho no final do segundo ano, este C2? Portanto, no final do segundo ano eu vou ter o capital C1, vou voltar à reta, peço desculpa andar a subir e a descer. Portanto, no final do segundo ano eu vou ter este capital C1 mais o juro que foi gerado neste intervalo de tempo, que nós chamamos de J2. E o J2 é calculado multiplicando o capital C1 vezes a taxa I. Juntando tudo, agora vamos cá para baixo, ficamos então com uma expressão em que eu tenho o C2 é igual ao capital C1 mais o C1 vezes I, que é o tal J2. O C1 já sabemos o que é, tínhamos o descoberto aqui em cima, quando fizemos esta simplificação. Se substituirmos aqui em baixo, C1 mais C1 vezes I, transforma-se nesta expressão que tenho aqui. Posso colocar o C0 mais I em evidência, a multiplicar por 1 mais I, e simplificando ficamos com uma expressão final para o C2, que é C0 a multiplicar por 1 mais I ao quadrado. E posso então dizer que o capital acumulado ao final do segundo ano é o C0 a multiplicar por 1 mais I ao quadrado. Bem, isto era para chegarmos aqui a uma fórmula geral. E se for um CN, o que é que acham que isto dá? CN será o C0 a multiplicar por 1 mais I elevado a N. Portanto, se for aqui um 2, é 1 mais I elevado a 2. Cá em cima tínhamos um 1, é 1 mais I elevado a 1, vou anotar aqui nada, é a mesma coisa, não é? Não. Se eu tiver aqui um CN, ficamos com 1 mais I elevado a N. Como é que se determina os valores dos juros acumulados? Podemos usar a forma que já conhecíamos no regime de juros simples, que esta aplicação mesmo, quer dizer assim, então se eu coloquei lá 1000 euros e daqui por 2 anos tenho lá 1300 euros, qual é que foi o juro acumulado destes 2 anos? Coloquei lá 1000 euros e daqui por 2 anos tenho lá 1300. Quanto é que é o juro? Vai ser a diferença, no fundo, não é? Entre o valor que eu tinha no início e o valor que obtive no final. Portanto, uma coisa menos a outra dá-me exatamente o valor do juro acumulado. O juro acumulado, neste caso, destes 2 anos, vão ser 300 euros.
que é a diferença entre os 1.300 e os 1.000 que tinha colocado no início. Desta forma já tínhamos visto ontem, aplica-se também neste regime, continua a ser a mesma coisa. Outra forma de calcular o juro acumulado é substituir onde está aqui o CN pela fórmula que vamos descobrir lá em cima e fazendo a substituição, colocando aqui o C0 em evidência, porque isto não dá para simplificar muito mais, vamos ficar com uma expressão deste género. Jn é igual a C0 a multiplicar por mais elevado a n menos 1. Também neste regime temos três fórmulas principais, já vimos. Uma é do CN, que me dá o capital acumulado, outra do JM, que me dá o juro acumulado. E só nos falta ver a fórmula para o juro de cada um dos períodos, que aqui neste caso não é constante, portanto o juro de cada um dos anos vamos ter sempre que também o calcular. E como diz aqui, o juro é sempre determinado, num período é sempre determinado em função do capital que eu tenho no início desse período, o capital imediatamente anterior. E já vimos lá em cima que o J1 é um C0 vezes I, mas se tiver um J2 é um C1 vezes I, se tiver um J3 é um C2 vezes I. Então, o que é que podemos dizer? Generalizando que o Jn é igual ao Cn menos 1 vezes I. Portanto, se repararem aqui nestes numerozinhos, se tiver aqui 1, que é 0. Se tiver aqui 2, que é 1. Se tiver aqui 3, que é 2. Se tiver aqui n, que é n menos 1. Substituindo este Cn menos 1 pela fórmula do Cn, a expressão de pós-juro vai ser esta, portanto vai ser o Cn menos 1 vezes I. Está bem? Esta forma vai permitir determinar então o juro de cada um dos períodos. Aqui não são iguais, vamos ter depois fazer o cálculo individualmente. As fórmulas importantes no regime de juro composto, à semelhança do que vimos para o outro regime, também são só estas três. Com base nela conseguimos depois resolver grande parte dos nossos exercícios. Que é a fórmula do capital acumulado, o CN, a fórmula do juro acumulado e a fórmula do juro periódico. Todas estas variáveis que aqui estão têm os significados que já vimos também no outro regime. Eu agora tenho a legenda, se por acaso só aparece aqui no final deste texto de apoio, já vamos ali ver o caso prático. Mas, portanto, estas variáveis têm todas sempre o mesmo significado. O C0 é sempre o capital inicial, o CN é o capital acumulado, os juros acumulados é o total de juros, o JE mais pequeno é o obtido em cada um dos períodos e a taxa de juros é no caso da aplicação. Aqui tenho esta nota importante, mas já tivemos até a trabalhar hoje nisto, com base nos exercícios que fizemos. O prazo de aplicação e a taxa de juros têm que estar sempre expressos na mesma unidade de tempo. Vamos falar sobre isto. Vamos lá, aqui um pequenino exercício de exemplo. Temos um capital de 20.000 euros, foi aplicado no regime de juro composto, à taxa de 5% ao ano durante 3 anos. O que é que nós queremos? Numa linha A, saber quanto é que isto dá em termos de capital acumulado. Numa linha B, quanto é que dá o juro vencido durante o prazo de aplicação, o juro acumulado, e numa linha C, o juro vencido no segundo ano de aplicação, o juro periódico. Tentem lá fazer. Eu gostava que tentassem usar as fórmulas para tentar resolver este pequeno exercício prático, até para verem como é que isto se faz também nas máquinas. Portanto, para a linha A, o que é que vamos usar? Qual é a fórmula que vamos usar? A fórmula do... O que é que vocês dizem? Capital acumulado no final do prazo vai ser a fórmula do CN, não é? Onde é que ela está? Está cá em cima. Pronto. Tem que usar aqui esta fórmula do CN. Então, lá ver quanto é que isto dá. Qual é que é a expressão que eu vou construir aqui com estes dados? Já temos soluções e tudo. Portanto, em termos de expressão, nós vamos construir uma expressão com a fórmula. Vou tentar escrevê-la para ver se percebe. Será o CN. O CN igual a 20.000, que é o C0, vezes, depois vamos colocar 1 mais a taxa de juro, e a taxa de juro é de 0,5. Depois o elevado é o chapelinho,
ok? Mesmo nas máquinas de calcular, para quem não faz contas há muito tempo. Há máquinas que têm o x elevado a y, na maior parte delas tem este símbolo também do chapelinho, que é o que temos nos computadores. Fazendo as continhas, isto dá os 20.000 vezes 1.05 elevado a 3, os 23.152,5, vocês já estavam aí em cima a dizer. Está bem? Até fazer nas vossas máquinas, até para verem também como é que é a potência nas máquinas, porque como eu digo, elas às vezes, numas é o x elevado a y e noutras é a potência. Convém perceberem na vossa como é que isto funciona. Até para as ensinarmos, que elas também precisam de treinar estas coisas, depois não sabem fazer nada disto. Depois a seguir, a linha B, o juro vencido durante o prazo de aplicação ou o juro acumulado. Como é que isto se faz assim de uma forma muito imediata? Se eu coloquei lá 20.000 euros e no final do prazo tem lá 23.000 euros, o Alexandre estava a perguntar se pode resolver o exercício de forma. Se estiver tudo certo, com certeza que marque certo. Eu também não quero que vocês me escrevam lá as fórmulas no enunciado, na resolução do teste. Tem que estar é tudo certo, está bem? Mas eu estava a dizer, se coloquei lá 20.000 euros no início do período e no final de 3 anos tem lá 23.152, a maneira mais fácil de calcular os juros não é preciso fazer mais contas nenhumas também, é fazer logo a diferença, não é? 23 menos 20 dá-nos o juro, que será os 3.152,5 euros. Está certo para toda a gente? Ou já estão todos a dormir? E eu estou a falar sozinha, às vezes também acontece. Toda a gente está a perceber onde é que estão a aparecer os números? Sim? Sim, ok. Depois aqui na linha C, perguntou ao juro vencido no segundo ano. Aqui temos que ter algum cuidado, porque eu só quero saber o juro, do segundo ano. Sim, na C. A Susana, relativamente ainda à linha B, podemos calcular o juro acumulado de diferentes formas. Eu estava a dizer que a maneira mais simples é tentar perceber quanto é que ganhámos ao longo de 3 anos. Se no final do prazo tem lá 23.152,5 e no início do prazo coloquei lá 20.000, a diferença entre uma coisa e outra dá um juro acumulado. Quem quisesse também podia fazer a fórmula, ok? Fazer a fórmula também podemos indicar aqui, que era fazer os 20.000 a multiplicar, depois temos que abrir os parênteses, multiplicar nessa. 1, deve estar 1, mais o I, e aqui tínhamos que pôr 2 parênteses. O I era 0,05 elevado a 3 menos 1. E se fizerem isto na máquina, se tudo correr bem, tem que dar exatamente 3.152,5. Mas convém experimentar. Nunca confiem no que eu estou a dizer, nunca se sabe. Portanto, 20.000 vezes 1 mais 0,05 elevado a 3. Convém verificarem exatamente aqui até as contas para nos certificarmos que isto está a dar o que pretendemos. Portanto, fazendo de uma maneira ou de outra, isto dá sempre 3.152, que era o que nós queríamos. A linha C. A linha C, portanto, o Alexandre já está aí com uma proposta para calcular o juro acumulado no final do segundo ano. Tudo bem. De qualquer maneira, quem quiser usar as fórmulas, acho que às vezes é mais simples, porque esta estratégia que está já aí colocada dá trabalho se estivermos a falar no juro aí do. Imagina que tinha uma aplicação de 10 anos, eu queria saber o juro do 9º ano. Se vai fazer 1 a 1, nunca demora um imenso tempo lá a chegar. Usando a fórmula do juro vencido no segundo ano, se eu quiser usar esta expressão aqui de cima, vamos tentar construir esta expressão aqui de cima para o juro periódico do segundo ano. Como é que isto fica? Portanto, vamos pôr os dados. Agora aqui desapareceu. Onde é que ela está? Aqui, se conseguia.
Está aqui, pronto. Era fazer 10 contitas? Pois, mas isso dá um bocadinho de trabalho. As formas estão lá também para nos ajudar. Não tenho às vezes receio de usar. Portanto, JN, eu quero o juro do segundo ano, até vou pôr aqui no J2. J2 igual, quanto é que temos de capital? 20 mil euros. Depois a seguir é multiplicar por 1 mais a taxa de juro. Como aqui está um 2, isto aqui vai ser elevado a N-1. N-1, podemos pôr a conta logo, não é? 2 menos 1, quanto é que dá? Dá 1. Vezes 0,05. Quanto é que isto vai dar? Fazemos as contas. Portanto, 20 mil vezes 1,05 vezes 0,05 dá 1050. Está resolvido, certo? Se fosse o juro do terceiro ano, era exatamente a mesma fórmula, só que tínhamos que colocar ali onde temos o nosso N-1, agora iríamos ter que colocar, não 1, mas iríamos ter que colocar 2. Elevado a 2 vezes 0,05. Se fosse o juro do terceiro ano, não é o que é pedido aqui, atenção, então vamos só exemplificar a forma como é que ela fica numa situação de se pedir outro juro. Veja lá, está tudo bem até aqui? Ou estão com algumas dúvidas e dificuldades em perceberem? Posso perguntar uma coisa, professora? Pode, não sei quem é que está a falar, mas pode, diga lá. A Tatiana. A Tatiana. Eu tenho uma dúvida aqui. Diga, diga. Por exemplo, aqui pergunta-nos o juro vencido no segundo ano de aplicação. Por exemplo, vamos pensar que eles vão pedir o juro vencido no quarto ano de aplicação. O que é que eu tinha por aí em cima? 4, 5, 4? É sempre menos 1, Tatiana. Está a ver aqui esta formazinha cá em cima? Se tiver um 4, um J4, se a gente quiser saber o juro do quarto ano, aqui vai ficar 4 menos 1, vai ficar 3. É sempre menos 1. Se aqui for 5, seria 4. E assim sucessivamente. Sim. Em função daquilo que for o seu Já ano, entendi. é menos 1. Está bem? Já entendi. Obrigada. Ok. Vá, mais questões? Alguém queira perguntar alguma coisa? Está tudo bem para toda a gente? Sim? O Alexandre pergunta, numa questão que envolve ajustamentos diários, temos sempre que pensar em 360 dias. Sim, Alexandre, em qualquer situação que você trabalhe com um prazo em dias e uma taxa de juros anual, tem que passar esse prazo para anos e, portanto, dividimos por 360. Nunca usamos os 365 em cálculo financeiro. Nem os 366. Isso também são anos bissextos, isso é raro, não é? Só de 4 em 4 anos é que temos um desses. Portanto, os 360 justifica-se porque é a prática bancária. Portanto, tudo o que é cálculo de juros, utiliza agora uma base de 360 dias. Aliás, até o Banco de Portugal veio legislar nesse sentido, porque há uns anos atrás havia ajustamentos das duas maneiras e às vezes estas pequenas diferenças levam a prejuízos para o cliente significativos. Portanto, agora está legislado que a base de cálculo para juros é de 360 dias. Para não haver ambiguidades. Tudo certo até aqui? Ninguém tem dúvidas? Que maravilha! Professora, posso fazer uma pergunta? Sim, senhora, diga lá. Quem está a falar agora? É a Susana. Susana, diga. Aqui no JN, e depois quando faz aquela elevação, já sabemos que o N corresponde sempre ao... Se eu quisesse saber o quarto ano, iria pôr o 4 menos 1. E para fazer a conta na calculadora, geralmente faz-se logo a conta, né? 4 menos 1 dá 3, fazia elevado a 3, é isso? Sim, eu sugiro que faça logo isso. Também podemos já ficar lá o 4 menos 1, só que depois quando está a pôr na calculadora tem que ter o cuidado por esses 4 menos 1 dentro de parênteses.
E como é uma conta tão simples, se a que fizer logo de cabeça, fica logo despachada. Ok, obrigada. O Alberto, agora tem aqui outra questão. Pronto, isto não tem a ver com a matéria propriamente, está-me a pedir é que eu não faça sombreados. Ok. Agora já tenho estes todos aqui feitos, agora está um bocado mais difícil. Pronto, mais questões que queiram ver em relação aqui ao que tivemos a ver? Oh, professora, eu posso colocar uma questão que não está diretamente relacionada com este problema? É a Carla? É. Espera lá que eu vou ligar a câmara. Eu não gosto nada de... A sua voz já diga. Pronto. Oh, professora, quando é que nós vamos ter o nosso primeiro mini-teste? Nós não vamos fazer mini-testes? Não, a professora de Economia disse que sim. Quer dizer, pronto, cada um chama-lhe o que quer. Com a professora de Economia vocês fizeram, acho que foi mini-testes. O que eu disse que vos vou pedir é um trabalho prático, que é a resolução de exercícios, ok? E que eu vos vou disponibilizar o enunciado em dezembro, na semana de aulas, para vocês depois me entregarem os exercícios resolvidos em janeiro, no dia 6. Já combinámos ontem que o dia de entrega será o dia 6 de janeiro. Pois podem mandar por mail, podem mandar como depois quiserem. Não tem que... ok. Pronto, então não vai ser durante o período da aula? Não. Vocês têm tempo a fazer isso em casa sozinhos. E é um mini-teste, aliás, é um trabalho? A contar 10% para a nota final. Ok. E é só um? Sim. Está bem, ok, obrigada. A nota final é a avaliação contínua, vai ser 10% das notas que vocês tiveram em economia, não é? Já das que fizeram. 10% deste trabalho que vão fazer comigo, o cálculo financeiro, de finanças, e depois o teste global com 80%. Ok. Não é? E diz que é dia 6 de dezembro? Não, janeiro. 6 de janeiro? As nossas aulas vão acabar a 16 de dezembro. Nessa ocasião eu disponibilizo o trabalho para fazerem com calma, claro, e entregam no dia 6 de janeiro. Depois a nossa frequência só deve ser, ainda não temos as datas, mas imagino que deve ser mais para o final de janeiro, que eu já combinei com vocês, é depois também marcar tipo uma sessão destas, 2 horinhas, para vocês tirarem dúvidas, para não ficarem tanto tempo, não é? Como vamos acabar as aulas em dezembro e depois o teste é só em finais de janeiro, para não ficarem tanto tempo também sem a possibilidade de esclarecer algumas dúvidas que têm. Está bom? Ok, está bem. Ainda não sabem as datas, portanto temos que esperar. Ver o que é que dá. Obrigada. Já agora sobre esta questão que a Carla colocou, não diretamente relacionada, mas hoje vi que havia alunos que entraram agora e que estavam com dúvidas na questão da avaliação contínua. No caso do módulo de Economia e Finanças, quem já perdeu os trabalhos de Economia naturalmente já não os pode fazer, ok? Não pode ter aqueles 10%. Mas se mesmo assim quiserem fazer a avaliação dita contínua, podem fazer o meu trabalho que conta 10% e podem ir fazer o teste que conta 80%. E, portanto, isto no global dá 90% de uma nota, porque uma nota que se for, por exemplo, um 15, imagina, 15%, 15 valores, vezes 90%, vocês acabam por perder um valor, ficam com 14. Está bem? E se mesmo assim também acharem que a nota não foi boa, não foi justa, podem depois fazer logo a seguir o exame de recurso, que é um exame de recurso e de melhoria. Inscrevem-se para melhoria e vão fazer melhoria de nota. Acho que não vale a pena, se calhar desistirem já de fazer a avaliação contínua, porque é uma maneira também de irem já ao mesmo tempo trabalhando e gerindo isto, porque se deixam uma série de unidades curriculares para fazer tudo em exame, depois acaba por ser muito pesado. Portanto, é um conselho que eu vos dou. Eu acho, mesmo quem chegou agora, eu acho que vocês deviam de apostar em fazer a avaliação contínua. Então, fazer a mesma o trabalho de finanças e fazer a mesma o teste global a contar 80%. Se não correr bem, pelo menos até serve para treinarem, para estudarem, vai correr bem. O teste global conta 80% na nota final, é um teste global com metade de perguntas de economia, metade dos valores de perguntas de finanças. Portanto, o peso é 50% de finanças, 50% de economia. Mas o teste é global, percebem? Imagina, um teste normal é 20 valores, certo? Se não há 10 valores de economia, tem 10 valores de finanças. Se vocês espalharem tudo a finanças, tiverem 0 em finanças e acertarem tudo a economia, tem 10 valores. Então é essa nota de 10 valores que vão levar para fazer a média com o resto de trás. Ou ao contrário,
tiverem tudo certo a finanças e a economia não correr tão bem. Portanto, mas o que interessa é a nota global do teste. Eu, no teste não vou ver se vocês passaram a finanças ou se vocês passaram a economia. Isso não interessa. O que interessa é a nota global que tiveram. Isso até acaba por ser, às vezes, útil para quem não está a perceber muito do módulo e percebe mais um bocadinho do outro. Portanto, alguma falha que tenham num, compensam com aquilo que dominam melhor no outro. Perceberam isto? Diga, diga. Professora, tinha ideia que quem não fizesse um dos pequenos testes que foram feitos de economia já seria, portanto, já estaria automaticamente reportado para exame. Estarei a fazer confusão? Isto depende um bocadinho das unidades curriculares, mas eu tive a falar com a professora Isabel Ferreira, e a Isabel, portanto, a professora que deu o módulo de Economia, e achámos que o mais justo e o mais adequado é, quem não fez trabalhos de Economia, pronto, tem esse prejuízo, já não ter esses 10% na nota, não é? Mas neste momento permitirá mesmo que quem chega agora para continuar a fazer a avaliação. É mais justo e, portanto, pode à mesma fazer a avaliação contínua, mas neste momento estão a trabalhar para 90%, não é para os 100% porque já perderam aqueles 10%. Mas pode valer a pena, portanto, cada um de vocês decide em função da vossa realidade se acham que isso é favorável. A professora Isabel, é que a professora Isabel não, desculpe, agora estou-me a esquecer, a professora chama-se Isabel? Não. A professora de Economia? Não, a professora Maria Basílio, desculpe. A professora Isabel, na última aula, é que foi na última aula, disse que estavam excluídos da avaliação contínua quem não tinha feito os 2 testes de economia. Essa conversa que a professora Maria Basílio teve com ela foi depois? Esta conversa foi agora recentemente, e até pelo facto de ter entrado uma série de alunos também neste momento para os primeiros anos dos cursos, nomeadamente para o curso também de solicitadoria de ensino à distância. Uhum. E acho que não prejudica ninguém, portanto, quem já fez os trabalhos ótimos e teve boas notas ótimas, mas quer chegar agora ainda pode fazer um módulo de finanças e o teste global. Porque também não faz sentido agora de repente, porque não fizeram a primeira parte, vocês deixarem de assistir a esta segunda parte, não é? Professora, eu também acho isso muito mais justo, sinceramente. Até porque quem por qualquer motivo não fez, que não foi o meu caso, que até fez os 2, quem tenha tido um azar ou quem tenha entrado agora, estava automaticamente excluído da avaliação contínua, com meia cadeira ainda toda por dar, que é a sua, e com a possibilidade da sua Val 10 valores de ir buscar mais 8 à outra. Portanto, eu acho que isso é mais justo assim. Eu falei, como digo, com a professora Isabel, e foi recentemente, e também para evitar confusões, falei com a coordenação de curso no sentido de clarificar este sistema de avaliação. E ninguém se opôs, eu acho que é o que é melhor para todos e é isso que vamos implementar. Está bem? Estamos assim combinados. Quem quiser ainda fazer finanças faz com certeza, e quem não gostar da nota no regime de avaliação contínua, depois a seguir vai fazer o exame de recurso, ou porque reprovou, ou porque a nota não foi boa e teve positiva, mas quer melhorar, e com certeza que vai melhorar depois a seguir. Acho que assim ficam com mais hipóteses sobre a mesa, pelo menos têm mais oportunidades de fazer com boa nota, que é o que se pretende, aqui é a nossa unidade curricular. Está bem? Portanto, já esclareci estas questões da avaliação, mas são importantes, eu acho que isto é importante, para muitos de vocês também estão, alguns que chegaram agora ainda mais um bocadinho baralhados como é que isto vai funcionar, mas estas questões vocês têm que clarificar sempre com cada um dos docentes da unidade curricular. Depois as cadeiras de direito às vezes funcionam de uma maneira um bocadinho diferente, convém sempre ir verificando em cada uma, falando com os docentes como é que vai funcionar. É um conselho que eu vos dou, para ficarem também sempre esclarecidos. Dúvidas, sem ser de avaliação e de regimes de capitalização. Está tudo a correr bem até aqui? Sim? Ora bem, eu se calhar, porque ainda temos um bocadinho, ia até se calhar às 11h30, depois podíamos ficar por aqui para não esmaçar muito, mas íamos olhar aí para um primeiro exercício, só para ver se conseguimos fazer qualquer coisa sobre este regime. Portanto, este aqui era o exercício de exemplo, como eu estava aqui há pouco a explicar-vos, parece que a maior parte de vocês conseguiu resolver isto tudo, não tiveram dúvidas. E tínhamos de qualquer maneira aqui os diferentes passos que se seguem para resolver as diferentes linhas, a legenda.
Voltando então aqui já aos exercícios. Dê-me só um bocadinho, que isto também está lento, deve ser. Ora, aqui nos exercícios. Vamos só começar a ver aqui o primeiro, que é grande, não vamos, se calhar, conseguir fazer tudo. Mas eu queria que vocês, se calhar, aqui em relação ao exercício 5, tentassem perceber como é que eu chego aqui na linha A a uma determinada taxa de juros. Agora, vamos começar a ter, digamos que já os dois regimes de capitalização misturados, que é o caso deste exercício 5. Isto começa com a resolução, com o enunciado que fala no regime de juros simples, mas depois a seguir, já em determinada linha, já está a remeter para este regime de juros composto. Portanto, o que é que vai ser importante? É que tenhamos as fórmulas, também vou colocar em breve aí na página já um formulário, mas vocês quiserem vão construindo o vosso formulário, se não conseguem, em que vão colocando as principais fórmulas que vimos no regime de juros simples, vimos já agora 3, no regime de juros composto vimos outras 3, para ser mais fácil em cada momento olharem para o formulário e tentar perceber o que é que se usa em cada uma dos exercícios. Portanto, este capital 3.500 euros é o quê? É o nosso capital inicial, não é? Estamos habituados a chamar de C0. Depois temos uma taxa de juros I, não faço ideia qual é que é. Estou a trabalhar num regime de juros simples e transformou-se no final do 4º ano, portanto o prazo são 4 anos, num capital acumulado de 6.020 euros. E estes 6.020 euros é o quê? Vocês estão a fazer perguntas, eu não sei, sobre a avaliação contínua. Pronto, isto já passou, acho eu. Voltamos a este assunto no próximo dia, se ainda tiverem dúvidas. Estou respondendo agora à minha pergunta, e muito bem, vocês estão a dizer que este capital acumulado de 6.020 euros é o CN, capital no final do prazo, capital e juros. Determina a taxa de juros da aplicação deste capital, a linha A. Como é que a gente faz isto? Sugestões. Como é que eu resolvo esta linha A? Que fórmula é que vou usar? Podemos fazer de cabeça, é mais difícil. Podemos usar a do CN, diz a Susana, sim senhora. Se quiser escrever-me uma expressão, Susana, escreva lá. Como é que isto ficava? Já temos valor de tudo. Portanto, vamos multiplicar o C0 por 1 mais I vezes N. Sim, senhora. E se substituirmos isto pelos nossos numerozinhos, como é que fica? Ficamos com 6.020 é igual a 3.500 vezes 1 mais o I, não faço ideia quanto é que é, portanto vou ter que deixar ficar aqui como uma incógnita que eu não sei qual é. 1 mais o I vezes e o tempo, que são 4 anos. Agora temos que ver quanto é que isto vai dar. O 43 está um bocadinho exagerado, Marco. E a Susana pensou na forma do CN, sim senhora, muito bem, mas está a usar agora a do regime de juro composto. E neste caso da linha A, estamos a usar os dados iniciais, não é? Diz que a aplicação foi feita no regime de juros simples. Portanto, não podemos usar essa fórmula com a potência, tem que ser 3.500 vezes 1 mais 4i. Como é que esta conta se simplifica? O 43 não está bem, está muito grande. Marco. Se vocês estiverem a resolver isto, como é que fazem esse tipo de tirar dali o I? 6.020 é igual a 3.500 vezes 1 mais 4i. Temos de resolver de várias maneiras. Ou podemos ir multiplicar o 3.500 por 1 e 3.500 por 4, mas isso vai dar um bocadinho mais de trabalho.
O mais fácil é passarem logo o 3.500, como está a multiplicar por aquilo tudo, passar para o lado de cá, a dividir, e deixam do outro lado sozinho o 1, já não precisamos de parênteses, 1 mais 4 vezes i. 4 vezes i. Se fizerem uma coisa deste género, já vou simplificar aqui um bocadinho a vida, porque depois 6.020 a dividir por 3.500 dá 1,72, 1,72, que é igual a 1 mais 4 vezes i. Passamos o 1 com sinal menos para o lado de lá e ficamos com 0,72 a dividir por 4. Não, marca, essa é a fórmula do JN. E o 6.020 não é o JN, o 6.020 é um CN. Temos que usar a forma que eu coloquei lá mais em cima, se procurar aí, em que diz 6.020 é igual a 3.500 vezes 1 mais 4 vezes i. Continuando aqui a resolução, 1,72 é igual a 1 mais 4i, ficamos com 0,72 igual a 4i, e feitas estas continhas, já conseguimos, zero não é um zero. Fica 0,72 a dividir por 4. 0,72 a dividir por 4, quanto é que dá? 18. Alguém me disse que dava 18. Portanto, isto dá 0,18. O 34 não está bem. Deixa-me lá ver. O Alexandre encontrou o valor dos juros. Dividido por 4 dá o juro de cada ano. E depois a seguir encontrou qual a taxa de juros. Está bem, Alexandre. Dessa maneira pode ser. O Alberto também fez isso, encontrou o valor do juro acumulado e depois viu qual era a proporção do juro acumulado no capital inicial. Também pode ser. Pronto. São outros caminhos que vão dar ao mesmo sítio. Professora, posso fazer uma pergunta? Como é que chegou ali ao 0,72? Estou a falar com quem já agora? Com a Susana. Susana. Pronto. Usei primeiro aqui esta expressão daquela está mais acima, não sei se vocês estão a ver no chat, uma diz 6.020 é igual a 3.500 vezes 1 mais 4 vezes i, que é a fórmula do regime de juros simples do CN. CN é igual a C0 vezes 1 mais 4i vezes N, ou N vezes i. Está bem? O que é que se faz assim? Depois fazíamos os 6.020 a dividir por 3.500, que davam 1,72. 1,72 e do outro lado ficou 1 mais 4i, que é o que está agora aqui, certo? Depois, o 1 vai passar para o lado de lá, com sinal menos, não é? Fica 1,72 menos 1. E por isso é que dá o tal 0,72, que você me estava aqui a perguntar de onde é que ele veio. 1,72 menos 1. E fica 0,72 igual a 4i. Ok, obrigada. E já chegamos aos 18. Ok, obrigada. Nada. Mais alguma questão? Vejam lá. Dúvidas aqui em relação às continhas? Esta questão das contas para nós é importante. Professora, diga-me só uma coisa, o 0,72 representa exatamente o quê? Representa, isto é a continuação das contas, não é? Não, eu estou-lhe a dizer isto porque eu fiz as contas de outra forma. Eu digo que se de 3.500 está para 100%, 6,20 está para X. Dá-me 0,172, tiro o 100 e dá-me 0,72. Isto é o quê? Isso foi no fundo o incremento do capital inicial sofreu, que era 3.500, para chegar ao capital final que foi 6.020. Você ao estar a fazer essa divisão, no fundo está a ver a proporção, a relação entre eles. E a relação entre eles traduzida numa taxa que é anual, isto foi durante 4 anos, portanto 0,72 a dividir por 4 dá o crescimento de cada um dos anos. Porque é uma taxa de juros, é a taxa de crescimento do capital em cada ano, não é? O 0,72 é a taxa em cada ano, então se eu multiplicar 0,72 vezes 4... Não é a taxa em cada ano, é a taxa dos 4 anos. O 0,72 no fundo representou o crescimento dos 4 anos. E ao dividir por 4 é que você vai obter o crescimento de cada um dos anos, que foi 18%.
ou 18. Professora, mas se eu depois pegar eu depois fiquei aqui baralhada, porque entretanto pego no capital inicial nos 3.500 e meto-lhe 0,72 em cima e dá-me uma conta que não bate certo com nada. Isso é uma proporção, o 0,72 é uma proporção, não podem multiplicar agora isso pelo valor de 3.500, está bem? E acho que você tem que fazer é tentar usar as fórmulas que é para isso que elas existem para nos simplificar a vida. Já vi que vocês podem ir por outros caminhos, mas depois no final tem que se perceber onde é que estamos a chegar e o que é que queremos, não é? As fórmulas existem para nos simplificar a vida. Portanto, eu não me importo que vocês usem outros caminhos, já para si, para todos os colegas tentaram aqui dar outras estratégias de resolução, ótimo. Mas temos de ter cuidado para ver se também estamos a chegar a algum lado que faça sentido. Eu, para já, estou a tentar até que vocês usem as fórmulas para se habituarem também a elas, porque elas são instrumentos de trabalho para resolver exercícios, é para isso que elas servem. Não foram criadas com nada. Vejam lá aqui, em relação depois à parte da matemática, se isto está certo. Se toda a gente ficou com dúvidas ou se correu bem. Há mais pessoas a perguntarem. Quando é que cheguei ao 0,72? Portanto, é que estas continhas que eu já expliquei à Susana. Raquel, não sei se percebeu o que é que eu vou explicar novamente. A propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Podia fazer as contas, como você diz, aplicando essa propriedade, que é fazendo aqui as multiplicações. Multiplicar 3.500 vezes 1 e 3.500 vezes 4. Podemos ir por esse caminho e depois no final dá tudo o mesmo. Mais fácil não é fazer a distributiva da multiplicação relativamente à adição, é passar logo o 3.500 para aqui a dividir e ficar 6.020 a dividir por 3.500 dá 1,72 e do outro lado 1 mais 4 dividido. Mas se quiserem ir por outros caminhos vão e vão ver que também matematicamente, não é? Claro, vai dar certo. Aqui também que é que me diz a Marisa que fez, chegou ao JM, tudo bem, fez a diferença, encontrou o juro acumulado e depois encontrou a taxa certa. Tudo bem, tudo certo. Podem usar outras formas, como digo, não são obrigados a seguir uma fórmula em particular. Eu usou a forma do juro acumulado, calculando o valor do juro pela diferença entre 6.020 menos 3.500, está certo. Portanto, dizer que o juro acumulado dava 2.520, está bem. Depois dividido por 4, por exemplo, é o juro de cada um dos anos. Com base nisso conseguimos calcular o valor da taxa. 630 euros é o valor do juro anual, dividirem isso pelos 3.500 dá o 0,18. Está bem? Tentem experimentar, façam. Como digo, isto é muito prático. Se vocês tentarem fazer, resolver, talvez percebam também para vocês como é que isto é mais fácil de ser entendido e como é que mais facilmente chegar às soluções. Vejam lá se querem colocar mais alguma questão ainda relativamente à linha A. Quem quiser, trabalho para casa, fim de semana, agora temos aulas para a semana. Podem tentar resolver o resto do exercício 5, as diferentes linhas, está bem? Porque vamos depois no próximo dia continuar com este exercício 5, ver o que é que está, temos diferentes possibilidades. Porque eu se calhar por hoje íamos também já ficar por aqui. Se quiserem esclarecer ainda alguma dúvida relativamente ao que vimos, estejam à vontade. Dúvidas em relação ao que tivemos a ver? Toda a gente ficou esclarecida? Alguém quer ainda ver alguma coisa? Diga. Pergunte. Portanto, isto já perceberam, essencialmente isto é muito prático e aprende-se fazendo. Este tipo de matéria é como se fosse uma matemática financeira. Não aconselho muito depois a só olharem e estudarem as resoluções. Tentem fazer. Praticar, exatamente, Ana. É mesmo por aí. Também concordo consigo, Alberto. É pena não termos dinheiro.
não temos o dinheiro suficiente para andar aqui, é só fazer contas, não é? Dinheiro não vimos nenhum. Pronto, não havendo então mais dúvidas, vamos ficar por aqui. Estou à espera que mais alguém perguntasse alguma coisa, mas para já não parece mais nada. Então, boa noite, bom fim de semana, está bem? Tentem fazer o exercício sim, se conseguirem, se tiverem um tempinho, até para irem treinando um bocadinho, tá bom? Então vá, boa noite a todos, até para a semana, obrigada.